perguntou por que duas pessoas podem passar pela mesma experiência de rejeição, mas reagirem de maneiras completamente diferentes? Às vezes um relacionamento termina, um amigo se afasta, uma mensagem fica sem resposta, enfim, duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma pode sofrer, mas consegue elaborar rapidamente e segue em frente. A outra pode passar meses ou até anos carregando aquela ferida. A rejeição pode estar continuando influenciando seus relacionamentos, suas escolhas, até mesmo a maneira como ela se enxerga e a maneira como ela vê a Deus. Por que será? Será que algumas pessoas nasceram mais fortes emocionalmente? Ou será que existe mais alguma coisa mais profunda por detrás disso? No vídeo anterior, nós vimos que a rejeição ela pode afetar o nosso cérebro de um modo surpreendente. Mas isso nos leva a uma pergunta: por que a mesma rejeição parece destruir algumas pessoas enquanto outras conseguem se recuperar rapidamente e seguir a sua vida? Talvez enquanto você está me ouvindo, ou você mesmo está se questionando, por que eu reajo desse jeito? Se essa pergunta se passou ou está se passando pela sua mente, fica comigo, porque a história que você vai conhecer hoje pode ajudar a explicar não apenas o comportamento de algumas crianças lá que viveram na Segunda Guerra Mundial, mas também muitas das reações que você tem hoje, ainda hoje. E para responder essa pergunta, a gente precisa voltar a alguns períodos sombrios da história da humanidade. Imagine uma mãe vivendo em Londres na Segunda Guerra Mundial. As sirenes tocam, os bombardeios se tornam cada vez mais frequentes. Ela sabe que a sua cidade não é um lugar seguro para o seu filho. Então ela chega naquele momento, ela toma a decisão que nenhuma mãe gostaria de tomar. Mas para proteger o seu filho, ela vai precisar deixá-lo partir. E na estação de trem, ela se ajoelha diante daquela criança, ela se abaixa, arruma o seu casaquinho, faz um carinho no rosto da criança, dá o último abraço, tenta sorrir, mas os olhos dela revelam a dor da despedida. E ela diz para o seu filho: logo nós estaremos juntos novamente. Mas no fundo, ela sabe, no fundo do seu coração, que ela não sabe, na verdade, se esse reencontro vai acontecer. Essa história não é a história de apenas uma família que aconteceu, mas foram de centenas de famílias durante a Guerra Mundial. Milhares de crianças foram separadas dos seus pais. Muitas crianças foram evacuadas das grandes cidades da Inglaterra para escapar dos bombardeios. Outras passaram por grandes períodos em hospitais, em orfanatos, em instituições. E a intenção daqueles pais era protegê-las da guerra. Mas com o passar do tempo, os médicos, pesquisadores começaram a perceber algo inesperado. Essas crianças sobreviveram aos bombardeios, mas muitas pareciam carregar feridas que ninguém conseguia enxergar. Feridas que não apareciam no corpo, mas no coração. E nessa confusão toda, um jovem psiquiatra britânico chamado John Bowlby, ele ficou profundamente impactado com aquilo que ele estava observando. Além das crianças separadas dos pais durante a guerra, ele também acompanhava em seu trabalho clínico crianças institucionalizadas e outras que haviam sido afastadas de seus cuidadores por diferentes motivos. E aos poucos ele começou a observar um padrão. Algumas daquelas crianças choravam desesperadamente. Outras pareciam desistir de procurar consolo. Algumas se tornavam tremendamente ansiosas e outras ainda pareciam emocionalmente distantes. E haviam aquelas que, mesmo depois de reencontrarem os seus pais, já não conseguiam mais se relacionar com eles da mesma forma.
E aquilo levou Bowlby a uma pergunta que mudaria para sempre a forma como entendemos os relacionamentos humanos. E a pergunta foi: será que uma criança precisa apenas de alimento, abrigo, proteção física para se desenvolver de forma saudável? Ou será que ela nasce com alguma necessidade mais profunda? Uma necessidade de um vínculo seguro com quem cuida dela? Naquela época, essa ideia contrariava o pensamento da maioria dos especialistas. A maioria acreditava que o vínculo entre mãe e bebê existia principalmente porque a mãe alimentava a criança. Mas John Bowlby, ele acreditava que havia algo mais profundo acontecendo que ele ainda não entendia. E essa pergunta ocuparia décadas da vida dele e mudaria para sempre a forma como compreendemos os relacionamentos humanos. Mas como provar essa hipótese de John Bowlby? Como saber se o vínculo realmente influenciava a forma como uma criança enxergaria o mundo e se relacionaria com as pessoas? Durante anos, John Bowlby estudou as crianças. Ele observava, e quanto mais ele observava, mais ele percebia que os sofrimentos daquelas crianças não era explicado apenas pela falta de comida, de roupa ou de abrigo. Faltava algo invisível, mas que era essencial. Era segurança. Segurança. Aos poucos, John Bowlby chegou a uma conclusão revolucionária para a época. Todo bebê nasce com uma necessidade profunda de saber que alguém está cuidando dele, que alguém está disponível para protegê-lo, para confortá-lo, para ajudá-lo quando sente medo ou quando está em perigo. E na década de 50, essa ideia contrariava o pensamento de muitos especialistas. A maioria acreditava que o vínculo entre mãe e o bebê era principalmente porque a mãe alimentava a criança. Mas John Bowlby discordava disso. Ele acreditava que o bebê não procurava apenas a mãe por causa de alimento, mas porque a mãe representa segurança. Presta atenção aqui. Pensa numa pequena criança. Quando ela se assusta, para quem ela corre? Quando ela cai e se machuca o joelhinho, quem ela procura? Quando ela acorda assustada durante a noite, quem ela chama primeiro? Ninguém ensina um bebê a fazer isso. Essa necessidade parte da forma como fomos criados. E foi assim que John Bowlby apresentou uma ideia que revolucionou a psicologia. Ele propôs que todo ser humano nasce com aquilo que ele chamou de sistema de apego. E isso porque simplesmente Deus nos criou com um mecanismo que nos leva a buscar proteção quando nos sentimos inseguros. E isso é natural do ser humano. É por isso que quando um bebê chora, ele sente medo, ele procura colo, ele procura alguém com quem ele possa confiar. E esse comportamento não é sinal de fraqueza, mas é um mecanismo de sobrevivência. Um bebê que procura seus cuidadores quando ele está em perigo, ele tem muito mais chances de sobreviver do que um bebê que está ali sozinho e não procura ajuda e está ali solitário. Mas talvez a descoberta mais bonita que Bowlby tenha feito foi outra. Ele percebeu que uma criança só consegue explorar o mundo quando ela sabe que existe um lugar seguro para onde ela pode voltar. Existe um porto seguro. E ele chamou esse lugar de base segura. Imagine uma criança que está num parque. Ela corre, ela brinca, ela explora, ela descobre coisas novas. Mas de tempos em tempos ela olha para os seus pais. Já reparou nisso? Ela olha para sua mãe ou olha para o seu pai? Ela olha para quem está ali cuidando dela. É como se ela estivesse perguntando na cabecinha dela: você continua aí? Você continua olhando para mim? E quando ela encontra esse olhar, ela ganha coragem e ela continua explorando os brinquedos. Ela continua brincando, porque ela sabe que existe um lugar seguro para ela voltar. Existe um colinho da mamãe que está ali esperando por ela. E o que essa descoberta significa para nós? Pasmem, o que mais me impressiona é que
Essa necessidade de uma base segura não desaparece quando nós crescemos. Ela continua presente ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Quando atravessamos momentos difíceis, a gente procura alguém que nos escute. Quando nós sentimos medo, nós buscamos alguém que nos traga segurança. Quando somos rejeitados, nós desejamos encontrar alguém, um porto seguro, alguém que nos aceite. E Bowlby descreveu essa necessidade em termos psicológicos e biológicos. Mas como cristãos, a gente também pode enxergar essa descoberta como uma descrição de como Deus nos fez. E isso reafirma a verdade bíblica, porque nos ajuda a compreender que desde o princípio Deus nos criou para viver em relacionamento, para amar e sermos amados, para cuidar e sermos cuidados. É por isso que logo no início da criação Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2:18. E é importante a gente perceber que a nossa necessidade de pertencimento, ela não surgiu por causa do pecado de Adão e Eva, mas ela faz parte do projeto original de Deus para a humanidade. O pecado feriu os nossos relacionamentos, sim, mas não a nossa necessidade de nos relacionarmos, porque Deus já criou no homem essa necessidade de viver em comunidade, de viver em sociabilidade, de sermos sociáveis. E talvez isso explique porque a rejeição dói tanto, porque ela fere exatamente uma necessidade que Deus já colocou em nós, nos seres humanos, antes, quando Ele criou o mundo. A necessidade de amarmos, sermos amados, de sermos aceitos e de pertencermos. Mas voltando para a pesquisa de John Bowlby, ainda ele tinha uma pergunta sem resposta. E ele perguntava como o vínculo é formado. E mais importante ainda, seria possível observá-lo, observar, esses vínculos diante dos nossos olhos? E foi essa pergunta que uma psicóloga chamada Mary Ainsworth, ela decidiu responder. Então, anos depois, essa mulher, a Mary, ela era colaboradora de Bowlby e ela criou um experimento muito simples, mas que mudou para sempre a forma como a gente entende os relacionamentos humanos. E o experimento é conhecido como a situação estranha, The Strange Situation. Imagina comigo que você está num laboratório. Imagina uma sala simples, alguns brinquedos por ali, um bebê, a sua mãe, e por trás dos vidros, por trás de um vidro espelhado, haviam pesquisadores atentamente observando cada movimento dessas crianças com essas mães. Eles não estavam interessados nos brinquedos, nem nas salas, mas eles queriam responder apenas a uma pergunta: como um bebê busca segurança? Então a porta se abre, uma mãe entra carregando um bebê com cerca mais ou menos de 1 ano de idade. Ela coloca esse bebê no chão e nos primeiros instantes ele fica ali meio tímido, mas aí ele começa a observar o ambiente e aos poucos ele começa a explorar o que tem na sala. Pega um brinquedo, depois outro, engatinha de um lado para outro e ele começa a descobrir coisas novas. Até que acontece algo muito interessante. Enquanto ele brinca, ele levanta os olhos e olha para a mãe. É como se na história do parque ele fica olhando e observando se a mãe está ali, se ele pode chegar para ela a qualquer momento. É como se ela estivesse perguntando, Deixa eu ver se a minha mãe está aí. Você está aí? Depois de alguns minutos, acontece algo inesperado. A mãe se levanta, caminha até a porta e sai da sala. E agora tudo muda. O bebê percebe e em poucos segundos cada criança começa a reagir de uma maneira diferente. A mãe se levanta, caminha até a porta e sai da sala. E agora tudo muda. E os observadores percebem que cada bebê reage de maneiras diferentes. E foi exatamente nesse momento que a Mary, a pesquisadora, ela começou a observar aquilo que John Bowlby chamou de base segura.
A criança explora o ambiente porque ela sabe que tem alguém ali disponível caso ela precise de ajuda. Ela não precisa permanecer o tempo todo no colo da mãe, mas ela precisa saber que a mãe está ali e que ela pode voltar para o colo da mãe a qualquer momento. É essa segurança que lhe dá coragem para explorar aquela sala. Quando a mãe sai da sala, em poucos segundos, então, tudo muda. Alguns bebês começam a chorar imediatamente. Outros correm até a porta. Alguns permanecem imóveis. E outros parecem continuar ali brincando sem se incomodar, como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa desconhecida ali na sala começa a confortá-los, mas as reações continuam sendo completamente diferentes uma das outras. Imagine que você estivesse observando essa cena do vidro. O que você concluiria? Talvez você pensasse, o bebê que não chorou parece mais independente. Ou o bebê que chorou parece ser mais sensível. E foi justamente aí que Mary, ela fez uma descoberta surpreendente. As aparências poderiam enganar. O reencontro, depois de alguns minutos com a mãe, é também observado e anotado. E é nesse momento que acontece a parte mais importante do experimento. Curiosamente, os pesquisadores, eles não estavam interessados apenas na separação, apenas quando a mãe saía, mas quando a mãe voltava também. E o que eles queriam observar era como cada bebê reagia a esse reencontro com a mãe. Alguns bebês correm imediatamente para o colo da mãe, recebem um abraço, choram por alguns instantes, mas voltam a brincar. Era como se eles dissessem, agora eu estou bem, minha mãe está aqui. Outros bebês continuavam chorando mesmo depois de serem abraçados. Continuavam chorando, sem conseguir se recuperar daquela sensação de insegurança. Outros bebês ainda, eles quase não procuravam a mãe. Eles continuavam olhando para os brinquedos, quase que como se nem percebessem que a mãe tinha voltado. E haviam ainda aqueles que corriam para o colo da mãe, mas ao mesmo tempo chutavam, demonstravam irritação, braveza contra a mãe. Queriam proximidade, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam confiar completamente na mãe. A mesma situação, a mesma separação, o mesmo reencontro, mas reações completamente diferentes. A descoberta, depois de observar centenas de crianças, Mary Ainsworth percebeu algo extraordinário. A maneira como um bebê reage ao reencontro com o seu cuidador ou com a sua mãe. A maneira como um bebê reage ao reencontro com o seu cuidador não acontece por acaso. Ela revela como essa criança aprendeu a se ajustar ao longo do tempo com sua mãe. Ela aprendeu a buscar conforto, como ela aprendeu a buscar segurança em casa com essas mães. Ou até mesmo como ela aprendeu a controlar as suas emoções. Foi a partir dessas observações que Mary encontrou diferentes padrões de apego, padrões que continuam influenciando a maneira como muitas pessoas se relacionam ao longo da vida. Antes de continuarmos, eu quero fazer uma observação muito importante. Esses estudos não significam que uma única experiência determina toda a vida de uma criança. Também não significa que os pais precisam ser perfeitos. O que esse estudo mostra é que experiências repetidas de cuidado, de proteção, de resposta às necessidades da criança ajudam sim a formar expectativas sobre os relacionamentos na vida adulta. E essas expectativas podem sim influenciar nos relacionamentos ao longo da vida. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Talvez, enquanto você ouvia essa história, você tenha começado a avaliar. Será que eu sou assim? Será que eu reajo dessa maneira? Quando alguém se afasta, como você reage? Quando você se sente que foi deixado de lado, quando você se sente não visto, o que vem à sua mente? Você consegue buscar apoio das pessoas ou você esconde ao máximo o que você sente e procura fazer tudo sozinho? Essas perguntas
e outras servem para nos ajudar a compreender por que reagimos da maneira como reagimos. Porque compreender a nossa história não é ficar preso ao passado, mas é dar o primeiro passo para permitir que Deus transforme aquilo que foi ferido. A nossa história explica muito das nossas reações, mas ela não precisa determinar o nosso presente e muito menos o nosso futuro. E ao você pensar o que isso tem a ver com você, tem muito a ver, muito mais do que você imagina. E embora John Bowlby tenha estudado crianças e Mary tenha observado os bebês, as descobertas deles não ficaram restritas à infância. Com o passar dos anos, diversos pesquisadores perceberam que a forma como aprendemos a buscar segurança lá nos primeiros anos de vida da nossa mãe, com a nossa mãe, os primeiros anos de vida da nossa infância com a nossa mãe, influenciam a maneira como nós nos relacionamos na vida adulta. Ela pode afetar nossos relacionamentos de amizade, nosso relacionamento no casamento, a forma como lidamos com a rejeição, a maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos e com Deus. Isso significa que a nossa infância pode sim deixar marcas profundas na maneira como interpretamos as pessoas, como nós nos relacionamos com as pessoas e principalmente com Deus e conosco mesmos, como nós nos vemos. Então hoje nós entendemos como essa teoria surgiu. A mesma situação, reações diferentes. Então, eu quero que você entenda que esse estudo, ele é muito importante para o teu autoconhecimento. Eu fiz esse vídeo, ele é muito denso e tem muitas informações. Mas essas informações, elas são muito preciosas para você que quer obter o autoconhecimento, para você que quer se entender, para você que quer saber o porquê muitas vezes você reage de certas maneiras. Por que muitas vezes você não consegue se relacionar como você gostaria de se relacionar? E no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, eu vou falar sobre o que essa pesquisadora descobriu sobre esses apegos, sobre os tipos de apegos que ela descobriu. O próximo eu vou falar sobre o apego seguro, que é o apego, o que mais nós deveríamos buscar. E eu quero deixar uma mensagem para você dizendo que de todos esses apegos, o apego seguro, obviamente, é o mais saudável. E que muitas vezes a gente não conseguiu ao longo da nossa vida. Mas hoje, na vida adulta, a gente pode mudar muita coisa através do conhecimento que essas pessoas nos deixaram. Esses estudos que são extraordinários para nos fazer compreender e nos fazer entender e muitas vezes entender até mesmo por que não confiamos tanto em Deus, por que temos dificuldade de acreditar nas promessas dele, de nos soltar nos braços de Deus, de ter um relacionamento saudável com as pessoas. Eu espero você então no próximo vídeo para a gente dar continuidade a esse estudo que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença no teu autoconhecimento. Até lá!